E esse grupo, embora tenha se transformado no tempo, né, em número de pessoas, em perfis, ele continua aqui firme e forte, e o nosso grande interesse é aprender com as novíssimas universidades brasileiras, né? Partimos do pressuposto que o Brasil tem uma concepção própria de universidade, e essa concepção própria de universidade se reflete principalmente nesses projetos mais recentes, com especificidades bastante interessantes, respeitando exatamente a nossa história, né, e as nossas características. E eu acho que é esse grupo que tem feito uma série de parcerias, né, na medida em que vai estudando algumas instituições, como foi o caso da Unila, como agora é o caso da Unilab, a gente vai compondo e ampliando o grupo com acadêmicos locais. E eu estou chamando acadêmicos porque temos envolvido aí professores, gestores, técnicos educacionais e estudantes, né? Então, é um grupo que vai tomando diferentes formas e tem um núcleo duro que é formado aqui presencialmente. A gente está com a professora Solange, se ela puder dar um oi, né? A Fernanda, professora Fernanda, o Ivor, né, também está por aqui, a Catarina, né, que também está conosco, e nós temos uma outra participante que é da UFMG, que é a Elisângela, e ela está em mudança, né, de cidade e não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, é um grupo que tem se lançado nesse projeto. A gente já desenvolveu, com o apoio do CNPq, um primeiro projeto para estudar o caso da Unila. Naquela ocasião, coincidiu com a tese de doutorado do Ivor. Os resultados foram muito interessantes. A gente publicou 2 livros, alguns artigos, e ficamos com muitos amigos na Unila. E um deles veio compor o nosso grupo, que é exatamente a Solange. A Solange foi uma das maiores apoiadoras desse projeto, uma das maiores entusiastas do projeto. Então, é com muita alegria que a gente acolheu, e é uma pessoa fundamental no nosso grupo. Concluído esse projeto, a gente olhou com todo carinho para a Unilab, né? Um projeto bastante diferenciado, bastante arrojado, com ambições muito interessantes de uma internacionalização diferenciada, e nossa primeira iniciativa foi a publicação desse livro, né? É só o começo do projeto, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de submeter o nosso projeto a alguma agência, e essa agência simpatize com nossa proposta. Não foi dessa vez, a gente fez uma submissão ao edital universal, infelizmente não tivemos a chance de sermos aprovados. Acho que a ênfase desse edital está deslocada para algumas áreas que definitivamente não coincidem com os nossos interesses, mas, enfim, continuamos bastante animados para iniciar o projeto, ou para retomar o projeto com outras iniciativas, e contamos aí com a participação de um grupo muito interessante da própria Unilab, né? Nesse sentido que eu coloco que, embora a gente tenha um grupo núcleo duro, na medida que a gente vai se aproximando de algumas instituições para estudar os respectivos casos, esse grupo se amplia e se modifica, até porque uma das nossas preocupações é adotar um método colaborativo, e nesse método colaborativo, nós temos muitas possibilidades de autoria, e essa autoria não se restringe apenas aos pesquisadores do grupo de pesquisa, mas a gente colabora de uma maneira bastante substantiva para que quem se interesse na instituição de origem para publicar e assinar um dos textos, a gente apoia. Então, foi assim com todos os outros textos. Eu acho que em algum momento o Ivo vai projetar os livros que já foram publicados, e sempre publicados a muitas mãos, né? E isso nos anima muito. Já tivemos oportunidade de falar com alguns colegas, principalmente
da Universidade de Coimbra, e eles acham esse tipo de proposta metodológica muito interessante, porque faz com que não haja essa polarização entre pesquisadores e pesquisados, ou seja, todos nós somos autores, né? De alguma forma, todos nós construímos um conhecimento, né? E nós apenas colaboramos. É isso. Aqui está um dos nossos livros, que foi publicado pela Claxo, né? Então, vejam que somos os organizadores, eu, a professora Gisele Ricobon, que naquela ocasião era pró-reitora para Assuntos Internacionais da UNILA, e temos um segundo trabalho, que esse ainda tem um número de autores muito mais expressivo, e agora o da Unilab, que é a nossa primeira iniciativa na Unilab, e justamente a nossa preocupação foi celebrar os 10 anos da instituição. Quer dizer, é uma instituição muito jovem, mas que tem sido estudada por muitos autores, tem muitas dissertações, muitas teses, muitos artigos, muitos relatórios, então ela tem suscitado um interesse bastante amplo, né? Então, aqui está o nosso recente filhote, Unilab 10 anos, Gênese, Desafios e Conquistas. Então, eu aproveito e já passo a palavra para o professor Paulo Speller. O professor Paulo Speller é uma figura bastante relevante no projeto. Você poderia tirar a tela, Ivor? É uma figura bastante importante, porque é o responsável pela elaboração do projeto de criação da Unilab, e o professor Paulo está residindo atualmente na Espanha e tem um probleminha de fuso, então a gente gostaria de inicialmente passar a palavra para ele, nos desculpando aí das professoras, mas começar por ele exatamente por essa razão, pessoal. Seja muito bem-vindo, professor, acolhemos você com todo o respeito e admiração pelo seu trabalho. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Em nome da equipe da Unilab, estou vendo a Estela aqui também, que foi minha pró-reitora daquela equipe inicial, aliás, da comissão de implantação, quando nós formamos o projeto, e depois compusemos a equipe da universidade. Mas, realmente, eu estou falando de Barcelona, eu estou aqui já há algum tempo, devo ficar ainda algum tempo aqui, e eu queria dizer o seguinte, eu tenho muita coisa para dizer, mas o tempo é muito curto, né? Eu fui o coordenador da comissão de implantação, depois fui o reitor, até que fui levado para Brasília pelo ministro. Eu não queria ir. Fiquei quase 5 anos, apesar de que, quando fui convidado pelo ministro Fernando Haddad, ele falou assim, no máximo 1 ano, tal, a gente fazer o projeto, aprovar no parlamento e você vai para o seu pós-doutorado. Acabei ficando quase 5 anos e não queria sair, né? Mas fui ocupar a Secretaria de Educação Superior do MEC em 2013. Mas eu queria dizer o seguinte, o projeto da Unilab, vocês conhecem todos muito bem, e produziram, escreveram, ele realmente tem uma repercussão muito grande, e eu acho que vai dar muito pano para manga. Eu estou em Barcelona, entre outras coisas, porque a minha família está aqui, mas também colaborando em algumas iniciativas para a Conferência Mundial de Educação Superior, que vai se realizar aqui em Barcelona, uma realização da Unesco, a terceira conferência, que vai acontecer em maio do próximo ano, de 18 a 20 de maio, aqui em Barcelona. E nós acabamos de preparar agora um livro que vai ser lançado durante a conferência, onde eu falo, dando uma projeção internacional, a experiência da Unilab, colocando, não como um modelo, mas como, digamos, uma iniciativa relevante, pertinente, para outras iniciativas. E o que eu queria comentar, na verdade, e que me chama muito a atenção, e que eu explorei nesse artigo, nesse capítulo do livro, que, aliás, quem preparou o livro foi o GUNI, o Global University Network of Innovation,
que funciona aqui em Barcelona. Também foi criado depois da primeira conferência para subsidiar a Unesco na preparação de iniciativas, de outras conferências, como essa que vai acontecer agora, o GUNI, mais conhecido como GUNI, que começou funcionando na Universidade de Barcelona e agora tem vida própria, tem estrutura própria aqui em Barcelona. E o GUNI é quem está preparando a Conferência Mundial. Então, nós estamos colaborando através de diferentes canais. Quero citar aqui o Kairos, que é um grupo muito interessante, do qual nós participamos, que também tem trazido uma série de iniciativas. Mas o que eu queria colocar aqui para esse momento tão importante do lançamento do livro, mais uma vez, parabéns aí aos organizadores e o que já fizeram em relação ao NILA e agora com o Unilab, enfim. O que eu quero chamar a atenção é para a proposta da Unilab de se organizar através de redes colaborativas. O que foi proposto para a Unilab, obviamente, não foi implementado nem sequer em 10% do que está colocado ali, que nós projetamos na comissão de implantação como um projeto para a Unilab e depois na sua implantação, que sofreu uma série de percalços e, enfim, sobretudo depois do golpe parlamentar que afetou as universidades federais como um todo e a Unilab também, né? Mas redes colaborativas, essa é a tendência maior que nós estamos observando nesse momento, sobretudo durante a pandemia, que ainda estamos nela, aliás, está voltando com força muito grande aqui na Europa, aqui em Barcelona. Nós estamos sentindo fortemente, o crescimento é muito forte, não tanto como no norte da Europa, mas aqui está crescendo também. Mas há uma tendência muito forte de as universidades se organizarem em redes colaborativas, de forma que possam compartilhar aquilo que cada uma tem de bom, né? Por acaso, a Universidade de Barcelona está muito envolvida nesse processo, e quem está apoiando, inclusive, em vários projetos, é a própria União Europeia, o programa Erasmus. O programa Erasmus Plus acaba de lançar um projeto muito interessante, de um mestrado compartilhado em rede colaborativa, em que participam 5 universidades, e essa foi a proposta inicial que nós construímos, sobretudo com as parcerias, com os convênios que assinamos com as universidades dos países de língua portuguesa para a implementação do projeto da Unilab, em que o que nós buscávamos, entre outras coisas, era que houvesse esse trabalho colaborativo numa rede que nós depois criamos, de universidades públicas dos países de língua portuguesa, e que não chegou a ser implementado, a não ser na sua fase inicial, com o apoio da CPLP em Portugal, inclusive com um apoio material da própria Unilab, porque a Unilab, assim como a Unila, ambas têm esta missão legal, formal, na lei de criação das duas, de realizar a cooperação internacional. Nenhuma outra universidade brasileira tem essa missão formal, que as duas universidades de integração internacional têm. Então, isso nos possibilitou, naquele momento, levarmos adiante essa proposta de que a cooperação internacional, através dessa rede de universidades públicas, pudesse ser implementada, inclusive projetando-se, naquele momento, que a formação se daria multicamp e com titulação, com diplomação de 2, 3 ou até mais universidades dos países de língua portuguesa. E o que é interessante no caso da Unilab também é que ela tem uma dimensão que, na verdade, é global. Apesar de estarem ali os países de língua portuguesa, que são muito poucos, nós vamos observar que os 5 países, naquele momento, que agora nós temos também a Guiné Equatorial, que vai se integrar à Unilab também, mas os 5 países de língua portuguesa são todos localizados em diferentes regiões do continente africano, o que permite pensar uma integração subregional em África, que é o que esses países
perseguem, não é, essa integração sub-regional com países de língua inglesa, de língua francesa, de língua espanhola, o caso da Guiné Equatorial, que formalmente passou a ser um país em 2014 de língua oficial portuguesa, né? Apesar de que quase ninguém fala português lá, mas, enfim, oficialmente está na CPLP. E eu sempre cito o exemplo de Moçambique, e falo disso no meu capítulo e em outras situações. Moçambique está circundado por ex-colônias britânicas. Todos os vizinhos de Moçambique são países de língua inglesa. Então, Moçambique acabou se integrando à comunidade britânica de nações, a Commonwealth. É o único país que não foi colônia inglesa que está na comunidade britânica de nações. E há uma, digamos assim, uma articulação no campo econômico, no campo cultural, no campo linguístico, no campo social de Moçambique com esse país, que já existia anteriormente, inclusive, na presença de trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul, por exemplo, sempre foi muito forte, e um sonho, entre aspas, de trabalhadores fazer a América, o que era fazer a América para nós, para eles era fazer a África do Sul, trabalhar intensamente e voltar com economias, né, que lhe permitissem, e depois, enfim, voltar para Moçambique com aquelas economias. Mas também com os outros países, que são todos de língua inglesa, e a língua inglesa está cada vez mais presente em Moçambique. E isso vai acontecer também, em certa medida, com os demais países, com a sua vizinhança ou proximidade, porque os dois países são insulares, o caso de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, que tem no continente, próximos, países de língua francesa, sobretudo, e com organizações subregionais em África, onde estes países estão localizados. É também o caso, de certa maneira, até do Timor, né, que está na Ásia, próximo da Austrália, da Indonésia, etc., que buscam outro tipo de integração. Isso também repercute na comunidade dos países de língua portuguesa, e a ideia era que isso fosse trazido para a Unilab. Mas, enfim, o projeto está aí, e o que é interessante também observar é que, apesar da crise da universidade, sobretudo nesses tempos de pandemia, continua-se a criar novas universidades. E o que é interessante é que há algumas iniciativas que são iniciativas de criação de universidades de integração internacional. Já há alguns casos em África, na Ásia, né? Além dessas experiências que eu mencionava antes, por exemplo, na Europa, com o apoio da União Europeia, para buscar essa integração internacional a partir de projetos compartilhados em redes colaborativas. Então, quer dizer, nós estamos falando de algo que foi pensado há mais de 10 anos. A comissão de implantação foi criada em 2008, como no caso da UNILA. As duas foram criadas em 2008. E o que nós projetamos ali naquele momento, e está colocado para a Unilab, concretamente, é essa perspectiva. Não é? Ou seja, há um espaço, há um marco legal, isso é muito importante, há um marco legal, inclusive, para que isso possa acontecer, e não está descartado, obviamente, que essa ideia seja retomada com mais vigor, no caso das duas universidades, né, e da Unilab. Nós estamos falando da Unilab hoje, mas eu sempre falo da Unilab, até porque eu e o Eljo éramos colegas do Conselho Nacional de Educação, e estávamos sempre, durante as reuniões da Câmara de Educação Superior, da qual nós fazíamos parte, nós estávamos sempre ali cochichando e conversando e intercambiando, o que você está fazendo e tal, não sei o quê. Enfim, houve muito contato, inclusive durante os trabalhos da comissão de implantação nesse sentido. Então, quer dizer, é isso, né? Mas nós estamos aqui para celebrar, né? Quer dizer, o livro saiu, que bom, né? Houve aí uma série de percalços, a própria pandemia acabou dificultando tudo,
mas conseguimos. Então, nós estamos aqui hoje para celebrar. Eu estou muito contente, realmente, esse livro. Eu acho que ele é muito importante para trazer essa experiência da Unilab. Apesar de, como a Manolita disse, há várias teses, dissertações e artigos publicados, tanto no Brasil como fora do Brasil, há interesse nessa experiência, ou nessas experiências que são sui generis, né? O fato do Brasil ter colocado isso como proposta de criar 2 universidades de integração internacional é algo absolutamente inusitado, né? E outro dia, durante o Fórum Brasil-África, não sei se muito pouca gente do Brasil acompanhou esse fórum, mas foi realizado um Fórum Brasil-África que foi aberto, por acaso, foi um ato de ousadia do fórum, porque é um fórum que congrega empresários, dirigentes governamentais, presidentes, inclusive de países africanos, ministros, etc., bancos de desenvolvimento, mas convidaram o ex-presidente Lula para fazer a fala de abertura do Fórum Brasil-África. E, evidentemente, que ele falou da Unilab. O presidente Lula foi quem propôs a criação das 2 universidades de integração internacional e ele falou com muita ênfase na retomada desse papel que o Brasil tem, deve ter e é demandado a ter, tanto na América Latina como em África ou com a África, e ele fez uma fala com muita ênfase nessa retomada desse protagonismo do Brasil na cooperação internacional. Então, quer dizer, são experiências que estão colocadas, o livro recolhe essas informações e essas reflexões, essas análises, e isso é muito, muito positivo, muito bom, e eu tenho a convicção de que esse livro vai ter uma repercussão muito grande, há muita gente interessada, e as ideias vão ser retomadas. E eu termino dizendo o seguinte, inclusive no Brasil, está se criando uma nova universidade que pode vir a ter perspectiva de caminhar na direção de redes colaborativas. No Brasil, inicialmente, onde nós temos isso muito limitadamente, mas na América Latina, com a África, com a Europa, com outros países, o Distrito Federal, que não tinha a sua universidade como unidade da federação, criou, já está criada e instalada a Universidade do Distrito Federal, o UNDF. Esperemos que não tenha o destino da UDF, que a Anísio Teixeira criou em 1935, e que o nosso querido presidente Vargas acabou com ela em 1939, e depois a UNB, foi criada em 62, e a ditadura acabou ocupando militarmente 65, com uma debandada de professores. Quer dizer, são atos de ousadia muito grandes, é isso que eu quero dizer. Não é? E no caso da Unilab, é um ato de ousadia extrema, porque e eu comentava isso muito com o Elvio, né? Dizia para ele, brincando, Elvio, é muito fácil fazer integração do outro lado da fronteira, com a Argentina, com o Paraguai, porque inicialmente a ideia ali era da Universidade do Mercosul. Né? A América Latina, você pode ir de carro, você vai de ônibus. Agora, integração internacional com países africanos, pobres, do outro lado do Oceano Atlântico, meu amigo, não é fácil. Então, é um ato de ousadia, a Unilab é isso, é um ato de ousadia extrema que está aí e, vingando ou não, com maiores ou menores dificuldades, há uma experiência importante que está colocada no livro, e isso é absolutamente importante para todos nós. Nós festejamos esse dia de hoje. Eu não vou poder ficar até o final com vocês, porque eu sei que eu não vou aguentar. Aqui já é 00:30. Mas eu quero fazer um brinde com um bom vinho espanhol, um Ribeira del Duero, para festejar esse momento aí. Saúde, né? Vamos festejar, porque hoje é um dia de festa para todos nós. O livro saiu, parabéns a vocês que se empenharam aí, Manolita, Ivo, toda a equipe, enfim, vamos festejar. Saúde a vocês aí
eu faço questão desse brinde aí. Parabéns mais uma vez e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um brinde ao livro Unilab 10 anos. Parabéns aí. Sem o áudio, professor. Manolita, tem áudio. Muito obrigada pelas palavras, pelas boas novas. Espero que essa reunião da Unesco seja muito promissora e ilumine um pouco mais a educação em âmbito mundial. Eu acho que, na sequência, a gente gostaria muito de ouvir duas meninas, que seria a professora Estela e a professora Matilde, que chegou um pouquinho atrasada, mas seja muito bem-vinda, professora. Você é uma inspiração. Bom, eu não sei quem começa, se é a menina Matilde ou a menina Estela. Acho que a menina Matilde é mais menina do que a Estela. Todas são meninas. Qual é a ordem? Pode ser você, professora. Pode ir, Estela. Ok, a menina Estela começa, então. Que alegria fantástica estar aqui essa noite comemorando com vocês o lançamento desse livro. Muito bom rever o professor Paulo Speller, meu reitor, que me deu a oportunidade de participar desse projeto maravilhoso que é a Unilab. Conhecer, né, olhar para o Ivor pela primeira vez, Manolita, rever a companheira da Unila, Solange, né, que bom te ver aqui. Gostaria de parabenizar todos os organizadores, Fernanda também, né, organizadora do livro, porque vocês batalharam muito e fizeram um trabalho maravilhoso. Em 2019, professor Paulo, a gente estava comentando, a gente tem que ir para a Redenção quando o Unilab fizer 10 anos, né? A gente tem que ir lá, mas no fim, com pandemia, tudo deu errado, ficou impossível ir para qualquer lugar, né? Mas a gente dizia da importância e da necessidade de recuperar esse projeto. A Manolita me pediu para falar a importância da Unilab hoje. Eu vou tentar rapidamente condensar em apenas 3 tópicos como eu percebo a importância dessa universidade. O primeiro deles diz respeito ao fato de ser uma universidade pública. A gente não pode esquecer o que é uma universidade pública no interior do Brasil nesse momento, né? Quando nós pensamos o que foram esses últimos anos de pandemia, quando nós pensamos o esforço das universidades públicas em diversos sentidos, em termos de formação de recursos humanos que vão, né, trabalhar com saúde, esforço de pesquisa, nós temos algumas universidades brasileiras, a UFMG saltou, né, para produzir a vacina, mas a gente tem outras aí. Nós temos Fiocruz, nós temos diversas instituições colaborando para produzir vacina no Brasil, aplicando testes, né, contribuindo com a testagem internacional de diversas cepas, fazendo sequenciamento genético. Aí a gente compreende o que é uma instituição que faz pesquisa e que trabalha para o público. E quando a gente tem uma universidade pública no interior do Ceará, numa região onde a gente passava por Redenção, e a única coisa que tinha em Redenção, a gente percebia que estava passando em Redenção, né, porque passava por um pequeno aglomerado de ruas mal calçadas, não tinha nem semáforo, né, professor de Pedro? Não tinha nem semáforo, e passava por lá. E hoje a gente passa lá, vê não só edifícios, mas a gente vê uma vida cultural, intelectual, inclusive valorizando o que havia da cidade. Foram algumas das primeiras coisas de extensão que a gente fez lá. De segunda a sexta, tinha atividade cultural no nosso campus. E quais eram as atividades nos primeiros 2 anos? Depois não sei como ficou. Eram as atividades dos países que eram parceiros, era a capoeira, era o batuque, era coisa lá da região do Maciço do Baturité.
né? Então, quando a gente pensa uma universidade pública que guarda cultura, que difunde memória, que trabalha a formação de pessoas, que trabalha ciência, então, isso por si só é maravilhoso, né? O segundo aspecto da Unilab é que, como a Unila, ela trabalhou a diversidade, ela chamou atenção para a diversidade. E num país com uma cultura tão elitista quanto a nossa, elitista não só em termos de poucas pessoas com acesso à educação superior, mas que pessoas podiam ter acesso, né? Onde o negro estava fora, onde o índio estava fora, onde o pobre estava fora. A Unilab começou antecipando cotas, antes da lei de cotas, nós passamos 3 anos, cota era para o Ceará, né? Primeiro para o Maciço, depois para o Ceará, depois abriu para o SISU, né? Então, a gente começou com cotas antes ainda de ter a lei de 2012. Abrimos o campus na Bahia, né? Também na região do Recôncavo. Então, qual era o nosso interesse? Chamar atenção também, dar esse espaço para a diversidade que ficou tão longe da nossa história de país elitista, mas também da diversidade da nossa origem de África. Então, esse espaço, e que a Unila também carregou, né, da diversidade da nossa identidade latino-americana, isso foi maravilhoso. E essa é uma experiência que me marcou profundamente para o resto da minha vida. Eu nunca tinha me sentido parte de mim era africana. E né? Eu nunca tinha sentido isso. Isso foi uma das melhores coisas, os melhores aprendizados pessoais. E como é que a gente vai pensar, né, em apenas formar pessoas sem essa percepção e o respeito à diversidade? A gente não vai respeitar aquilo que a gente não conhece. Essa perspectiva de Brasil, de se reconhecer em diversos países e diversas culturas, é isso que nos permite pensar que tem salvação para o planeta, que a gente é uma aldeia global. Então, esse é o segundo aspecto importantíssimo que eu queria ressaltar da Unilab. E o terceiro, por fim, é o fato, o professor Speller ressaltou aí agora, da cooperação Sul-Sul, que estava na origem do projeto, que era o modelo, que era a grande ousadia da Unilab, e que eu diria que continua sendo. Né? Por mais que alguns de nós possamos ter críticas, e talvez vocês tenham muito mais que eu, conhecem melhor do que eu, há muitos anos não vou à Unilab, mas é fundamental recuperar o que está no DNA da Unila, que é a cooperação solidária. Né? A ideia dessa cooperação, que é parte daquilo que eu disse DNA, né? O Kenneth Minogue, num livro chamado Conceito de Universidade, talvez alguns de vocês conheçam, estudiosos aí, o Kenneth Minogue, ele diz da importância dos modelos, não como algo que é uma camisa de força, que a gente tem que seguir à risca, mas como um horizonte, uma coisa que dá sentido, que dá rumo e que dá a diferença da instituição, e que faz com que ela diga, olha, é aqui, é nesse nicho que eu vou contribuir, é essa a minha contribuição, esse é o meu diferencial. E esse diferencial de cooperação sul-sul, de cooperação solidária, de novo, vamos voltar para o começo, né, para os anos de pandemia, né? Eu gostaria de pensar que os grandes desafios que estiveram no início da Unilab, pensando que a gente quer projetos de energia alternativa comum para os países com a identidade do Sul, que a gente tem problemas de gestão pública que não são os dos países do Norte, que a gente tem questões de cultura, de terra, de educação, formação de professores, que não são as questões dos países do Norte. Né? A nossa identidade, os nossos problemas são outros, nós somos do Sul, e se a gente não se unir para se ajudar, não vão ser os do Norte, que não nos entendem e que só querem nos colonizar, que vão fazer por nós. Né? Então, essa perspectiva da solidariedade, que está também no DNA da Unila, né? Esse projeto,
esse elemento aí ele deve ser recuperado, com todos os problemas, ainda que a gente possa dizer, mais podia, peraí, vamos fazer igual o Kenneth Minogue, né, que está com ele lá no horizonte e tentar vamos manter o passo olhando para frente. Então, acho que são esses os 3 grandes pontos que eu ressaltaria da importância da Unilab que ela teve, tem e ainda terá, se a gente conseguir manter a ideia, manter o rumo e olhar para frente. É isso, muito obrigada por poder estar aqui, vendo vocês hoje comemorando o livro. Um prazer enorme. Parabéns. Obrigada, professora. Bom, a professora Matilde hoje é professora da Unilab, então tem um olhar orgânico e interno, como o professor Basilelli também. Então, vamos lá, professora. Muito boa noite a todas, todos. Peço desculpas pelo atraso, não foi involuntário, o Zoom não aceitava a minha chamada, mas eu estava ansiosa para este momento, porque não é só um livro que nós estamos lançando, né? O livro é uma pílula de uma grande ação, às vezes intenção, às vezes ação, que é de dar luz, dar evidência a um projeto como este que nós estamos discutindo aqui hoje, que é a Unilab. Eu, particularmente, antes de ser professora da Unilab, eu tive a oportunidade de ser ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no governo Lula por 6 anos, e eu vejo na Unilab a concretização de muitas coisas que eu ouvi quando acompanhava o presidente Lula as suas viagens à África, a diversos países da África, não apenas os de língua portuguesa. Mas, falando especificamente dos países de língua portuguesa, sempre, em toda e qualquer visita feita pelo presidente Lula a um outro presidente, né, desses países com os quais a gente trabalha, era sempre demonstrada uma grande expectativa em relação ao Brasil naquele momento. Estou falando mais dos primeiros anos do governo do presidente Lula. Era uma grande expectativa de como poderia se concretizar essa relação Sul-Sul, e, em especial, a relação com os países africanos de língua portuguesa. Vejo que a Unilab é um dos caminhos, não é o único, né? Mas é um dos caminhos. E, muitos anos depois, então, presto concurso e entro na Unilab como professora, atualmente na área de pedagogia, ligada ao Instituto de Humanidades, no Ceará. Eu entrei primeiro pela Bahia, eu fiz o caminho inverso do professor Basilelli. Eu entrei na Bahia e fui para o Ceará, e ele o contrário, né? Mas, falando das duas realidades, é bom, né, Basilelli, poder conhecer as duas realidades. Falando das duas realidades, e me referindo um pouco à fala que eu ouvi um finalzinho da fala do professor Speller e toda a fala da Estela, né? Ouvindo essas falas, me referenciando a elas, eu quero destacar 3 aspectos que, para mim, agora, vivenciando como professora, me chama muito atenção, não apenas atenção, me leva ao trabalho, né? Que é o aspecto duplo da Unilab de interiorização e internacionalização, as duas pontas acontecem ao mesmo tempo. O outro aspecto do trabalho com as questões regionais e das desigualdades históricas, em especial provocadas pelo racismo, mas também por outras formas de intolerância. E
esta questão que nós já citamos, eu já citei, vocês também, da relação Sul-Sul, né? Esses 3 aspectos eu vou exemplificar para vocês como é que ele se materializa dentro de uma sala de aula, né? E torna o momento da aula um momento de grande aprendizado, sendo que a minha tarefa principal é ensinar. Mas o retorno também do aprendizado é muito grande. Dentro de uma sala de aula na Unilab, eu nunca tinha vivido essa experiência anteriormente, embora tenha dado aula um bom tempo em São Paulo, nas faculdades metropolitanas unidas, na área de serviço social, e também uma outra faculdade, a FAPES, que também é de serviço social. Eu sou assistente social de formação. A sala de aula da Unilab, ela reúne uma riqueza de diversidades e possibilidades inimagináveis. Ela reúne alunos quilombolas, alunos indígenas, alunos trabalhadores rurais, pescadores, trabalhadores em pequenos serviços de maneira geral, considerando que as cidades onde estão as 2 unidades da Unilab são unidades pequenas, são cidades pequenas, reúne estes rapazes, moças, essas características do Brasil, empregadas domésticas, né? Mães de família, que ou são trabalhadoras fora de casa ou trabalham dentro de casa, pessoas jovens, mas também pessoas um pouco mais velhas que começaram a estudar mais tarde e que colocam a voz uníssona desse caleidoscópio, essa diversidade de representações, é de que, se não tivesse uma universidade na região, não estariam estudando, não teriam oportunidade de estar numa universidade pública. E, por outro lado, os africanos, né? Uma vez que não temos, neste momento, estudantes do Timor-Leste. Africanos dos 5 países de língua portuguesa, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Estes também trazendo uma diversidade muito grande, desde o seu próprio país, muitos vêm do interior desse país, nem na capital moram, vêm do interior do país, e também os países não se conhecem, seja pela distância geográfica ou pelos efeitos do colonialismo, né, do isolamento histórico. Então, uma aula ela acaba sendo um desdobramento de várias possibilidades. Você programa uma aula, você sabe o início e nunca sabe o fim dela, porque as questões trazidas pelos alunos são de uma diversidade, de uma riqueza, que cada dia dá para fazer um relatório diferenciado do outro. Eu estou falando isso enquanto brasileira, né? Eu sou paulista, vivi boa parte da minha vida em São Paulo, mudei algumas vezes em função do trabalho, mas agora morando na região nordeste do país, desde as falas, mulher, por que você está fazendo isso? Macho, não faça aquilo, né? Desde as expressões coloquiais do dia a dia, até a história. O Ceará, por exemplo, a Bahia, onde eu estava, é um celeiro afro imensurável. O Ceará se coloca como o país onde não tem negros. E você vê os negros pulsantes no cotidiano. Então, uma das primeiras tarefas é de descaracterizar esse mito de que não tem negro no Ceará, né? E a sala de aula torna-se, então, um processo dinâmico, um processo vivo, e creio que, em vários momentos do livro, talvez não com a intensidade da realidade de viver dentro de uma sala de aula, mas estarão colocados.
né? Então, essas possibilidades são imensas, e também através das redes, dos grupos de estudos, dos núcleos, dos serviços, há uma grande profusão de criação de novas experiências que tem lá os seus perreios, né? Carecem de uma maior estrutura do ponto de vista logístico, do ponto de vista financeiro, principalmente a Unilab Malês, né? A infraestrutura da unidade Malês é muito precária, é muito aquém das suas possibilidades de atuação. No Ceará, as instalações são um pouco mais amplas, tal, mas também são bastante básicas, né? São instalações básicas, mas o trabalho que se pode fazer dentro dessas universidades extrapola qualquer dessas dificuldades, sejam elas infraestruturais ou financeiras. As coisas estão lá acontecendo, e mesmo que com muita necessidade ainda de serem mais ampliadas, mais visíveis, mais fortalecidas, né? Eu fiz questão de falar dessa experiência da sala de aula, porque eu não teria condição de falar da Unilab na dimensão que eu consigo falar hoje como professora, se não tivesse a experiência de sala de aula, hoje, infelizmente, com o ensino remoto, há 2 anos, né, estamos nós, o mundo, nesta condição em que estamos, mas mesmo o remoto traz essas possibilidades de riqueza que eu estou aqui falando para vocês. E aí a Manolita me estimulou a falar também aqui com vocês sobre a importância de estudar a Unilab, né? Eu estou me envolvendo com isso, à medida, quanto mais eu me envolvo com a Unilab, mais eu me comprometo com projetos vários. Então, estou me envolvendo com essa perspectiva do estudo da Unilab. Eu coordeno um grupo chamado Amandla, estudo, pesquisa e extensão na área de gênero, raça, etnia, desenvolvimento e territorialidade. E, através deste grupo de estudos, tenho me envolvido com algumas experiências. E a palavra Mandala nós escolhemos porque ela vem da luta contra o apartheid. Mandela, para se comunicar com o povo sul-africano, falava em alto e bom som, Amandla, e as pessoas respondiam na língua local, vamos à luta, e assim por diante. Então, essas perspectivas, eu citei um canal que eu particularmente estou envolvida, mas eu quero valorizar imensamente esta iniciativa coordenada aí pela Manolita, pelo Ivori, por todas as pessoas. Eu conheço mais os dois, por isso estou falando dos dois, mas sei que muitas outras pessoas estão envolvidas nessa perspectiva de estudo. E vejo o estudo como uma necessidade que se coloca a partir de algumas questões que eu entendo muito complexas, né? A Unilab, pelas suas características já ditas aqui anteriormente, pela sua missão de trabalhar nesse vasto campo das discriminações históricas e buscar uma maior aproximação com o continente africano via os países de língua portuguesa, ela foi criada, ouvi um pouquinho da fala do Speller, gostaria até de conhecer mais e mais esse histórico de criação da Unilab, porque no momento, em 2008, foi o ano que eu saí do governo federal, e aí me distanciei um pouco das ações federais, então tudo que eu conheço do nascedouro da Unilab é a partir de leituras, né? E da intenção primeira do presidente Lula,
mas tudo que eu ouço me leva a crer o seguinte: o estudo se torna necessário, principalmente porque toda a universidade pública federal merece uma atenção em termos de referenciamento acadêmico, né? Mas me parece que a Unilab ela nasce de um grande desejo de concretizar essas coisas que a gente está aqui falando, mas o preparo para que essas coisas acontecessem o tempo não foi suficiente para ser produzido, ou até mesmo não se tinha a maturidade que se tem hoje, 10 anos depois do projeto em execução, né? Mas eu vejo que esses estudos são importantes para recuperar essa trajetória e para poder fortalecer as questões que são colocadas até hoje como carência, mas não é carência do projeto em si, é carência porque o Brasil tem uma relação com a relação trilhada com as universidades públicas, foi a preparação delas para a elite, não foi a preparação delas para os trabalhadores nacionais e muito menos para os africanos, né? Então, ela padece de muitas necessidades. Uma delas é a gente parar para pensar os caminhos de uma real cooperação internacional no campo acadêmico com os países africanos. Quando eu falo real, não é porque o que a gente faz não é real. É real. Estamos aqui comemorando, né, fatos e dados da realidade. Mas eu estou falando do ponto de vista de maior consolidação da institucionalidade dessas relações. Esta é uma necessidade premente e, embora na Unilab nós tenhamos pessoas com experiência e sejam os nacionais ou os internacionais, mas nós também não damos conta de toda a complexidade que exige pensar e estruturar um projeto como este. Então, eu citei a necessidade dos estudos no que diz respeito à institucionalização dessa relação internacional, dessa cooperação internacional. Outro aspecto que eu vejo como muito importante são os estudos sobre os efeitos e a efervescência em consequência do racismo no Brasil e no mundo. Como que isso rebate na nossa vida como uma instituição acadêmica. E, por fim, apenas para citar 3 exemplos, a importância de somar experiências, né? Esta iniciativa deste livro ela vem de fora para dentro e ainda estamos buscando colocar para dentro, né? Isto eu vejo como um fato muito positivo, porque a Unilab não é e não pode ser uma ilha. É importante ter olhares observadores de fora que contribuam com a elaboração, a reflexão teórico-política cotidiana dessa instituição. Fico apenas nesses 3 exemplos para dizer da importância do estudo sobre a Unilab. E finalizo, então, parabenizando essa iniciativa. Eu entrei nela quando ela já estava bem em andamento do livro, ela já estava em estágio bastante adiantado. Agradeço a Irene Vidagala, que foi quem me colocou nesse circuito, né? Além de termos trabalhado no mesmo momento no governo federal, toda vez que nós nos encontramos, Irene, é sempre uma afirmação de uma futura relação muito produtiva, presente e futura,
né? E agradeço também ao acolhimento da professora Manolita, que, desde um primeiro momento, não mediu esforços para que eu pudesse entrar na experiência. Houve um pedido para que eu escrevesse um artigo, mas eu avaliei que o tempo não era suficiente para eu escrever um artigo. Eu topei fazer uma entrevista, adorei fazer, porque eu me pus na frente do computador durante boas horas e me pus a pensar sobre as questões que vocês me apresentaram. Pedro, Jaime, Manolita foram as pessoas com as quais eu lidei no início, e cá está o produto, né? Aliás, eu não vi ainda, estou doida para ver o produto, mas eu creio que nós não vamos parar aí, pelo menos a minha energia está para isso, para não pararmos aqui, e hoje, então, eu entendo que é um passaporte para outras viagens. Quero viajar com vocês. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Eu estou assim, muito curiosa para ouvir o professor Basilelli, mas eu acho que a professora Matilde deu uma deixa para a gente ouvir o Pedro Jaime. Pedro Jaime é um jovem professor na área de antropologia, um colega muito querido na SPM, e que fez um trabalho maravilhoso com a professora Matilde, né? Ele fez a entrevista e fez todo um tratamento do material. Nossa, eu fiquei encantada, professora. Olha, eu sou a culpada desses livros ainda não chegarem, mas, gente, o livro ficou com 421 páginas, ele é pesado, a gente precisa despachar esses livros. Bom, eu acho que aqui a gente tem a Cicélia, que já recebeu o exemplar dela, mas, enfim, vocês irão receber, eu posso garantir que o livro está muito bonito, o livro, de fato, a gente se orgulha de um trabalho bem feito e em equipe, né? E uma equipe que aprendeu muito juntos. Mas, Pedro, queria te ouvir um pouquinho sobre esse trabalho e, em seguida, o professor Basilelli, por favor. Olá, Manolita, olá, colegas, os colegas e as colegas aqui presentes. Eu não quero falar quase nada. Quero agradecer a Manolita pelo convite de participar desse projeto também. Dizer que a entrevista tem um peso no livro muito mais pela entrevistada do que pelo entrevistador. Tem algo que aprendi com o meu queridíssimo orientador, o professor Gabengele Munanga, e com a própria antropologia de maneira geral, é que uma entrevista boa é aquela em que o entrevistador faz com que o entrevistado, ou a entrevistada, nesse caso, ressaia, se coloque, enfim. Dizer do meu contentamento também de ter feito essa entrevista, encontrado a professora Matilde no almoço aqui em São Paulo, enfim, como uma forma de fazer jus a toda a injustiça que ela viveu, que nós sabemos qual é, e não é o caso de retomar agora. E, de alguma forma, ter acompanhado depois esse processo, que, de alguma forma, talvez a entrevista tenha dado uma pequena contribuição, não sei se posso dizer de renascimento, mas de revoada, digamos assim, de retomada desses voos tão bonitos que ela tem feito, inclusive no campo da poesia. Enfim, então, dizer do meu contentamento, e eu tenho provocado a Manolita, acho que faz parte do horizonte desse grupo de estudos aí que vocês desenvolvem sobre a universidade, de um outro projeto que é sobre a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da minha querida Bahia, sou baiano, porque é outra universidade que faz parte dessas articulações, né, de projetos diferentes, de projetos de universidade, algo que nos falta nesse momento, né, de um projeto realmente de universidade. E, uma vez conversando com Manolita sobre os sentidos dessa minha contribuição no livro sobre a Unilab, eu falei que um possível livro sobre o UFRB vai me dar a chance também de homenagear, queria também contribuir num projeto de entrevista, que é algo que eu tenho gostado de fazer, inclusive fiz uma entrevista alguns anos atrás com o professor Gabengele Munanga, foi publicado na revista de Antropologia da USP, enfim, vai me dar uma chance de homenagear uma outra queridíssima mulher negra, que foi minha professora, minha primeira referência na antropologia, a professora Matilde certamente conhece, outras pessoas aqui talvez, a Maria de Lourdes Siqueira, a Lourdinha, diretora do Bloco Afro, e Leaie, pesquisadora, professora antropóloga tão respeitada, porque ela formou muitos quadros que hoje estão na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como reitores e pró-reitores, pró-reitoras, enfim, muitos passaram, se doutoraram pelas
mãos, vamos dizer assim, da Maria Lourdes Siqueira. Então, enfim, dizendo o meu contentamento de fazer parte desse projeto e de continuar nessa caminhada, nesses voos, como falou a professora Matilde Ribeiro. Agradecimento a você, Manolita, e uma saudação e parabéns a todos e todas presentes aqui. Muito obrigada, Pedro. Professor Basilelli. Ok. Dá para me ouvir? Obrigado. Ok. Primeiro, quero agradecer à professora Manolita, Ivo, depois a Fernanda, o pessoal que fez contato. Realmente, eu acho o tato. Eu realmente permaneci, porque vocês insistiram. Eu não estava sabendo, agora que descobri que realmente o livro é a produção de fora, um olhar de fora por dentro, porque tivemos também produções internas. E agradeço porque isso valoriza o nosso trabalho. Aí eu agradeço ao meu reitor, professor Paulo Sveller, agradeço a mais velha, professor Matilde. Eu diria que esse livro somente está... ele é o tom para a gente se repensar. Pensar a nós mesmos, pensar ao Brasil. Nos pensar. Eu já desejo que haja mais outro livro, mais outros livros sobre o Lilado. Bom, vou ser breve porque hoje a gente está celebrando aqui, né? Eu faço parte, hoje, diria, de um paradigma mais radical, da crítica radical. O paradigma africano da crítica radical. Às vezes incomoda, porque vem da nudez. E isso ninguém quer saber. Mas o exercício da intelectualidade é a crítica, uma crítica construtiva. Isso também a gente aprende em nossas tradições africanas. Aí que nós somos muito diferentes dos ocidentais. A gente critica para avançar, não é para destruir. Eu estava lendo a carta de Mandinga, de Soundiata Keita, que data do século XIII. Alguns vão dizer que é a carta de primeiro de direitos humanos, né? É um princípio. Respeita seu inimigo e nunca humilhá-lo, humilhá-la. Isso quando você está na batalha, por exemplo, você venceu, mas não pode humilhar o seu inimigo, o inimiga. A universidade é o lugar de combate, vai dizer o Bourdieu, né? É o lugar de poder. E o poder da branquitude é forte. Aí eu vou direto, por exemplo, no artigo que a gente escreveu, aí vocês nos deram a oportunidade. Eu estava junto com o estudante nosso, Ndafa, de Guiné-Bissau, junto com o professor Ricardo Nascimento, socialmente branco. Então, aí havia três nacionalidades. Ricardo brasileiro, eu sou do Congo, já agora minha naturalização saiu, não faz tempo, e Ndafa, que é estudante de Guiné-Bissau, de graduação. E o texto, ele foi trabalho de TCC, saiu do BHU, depois ele levou para a Sociologia, curso que também eu fui um dos fundadores, curso de Sociologia, no Ceará, como depois também eu vou fazer parte da comissão que funda Relações Internacionais, aqui da Bahia, como Ciências Sociais. Então, tenho muita coisa para dizer até no princípio de construção de cursos, tem muita coisa para dizer. Mas vamos passo a passo e ser breve. Essas três pessoas já é uma aproximação de nossa subjetividade que são diferentes, que você precisa negociar até na escrita. Tá? A escrita é um processo de negociação. Quando eu me mudo para Bahia, o professor Ricardo assume a orientação desse jovem, mas eu acompanhei. Então, em três mãos que a gente vai escrever. O nosso texto é sobre integração, mas ali, as teorias que vão motivar a leitura do material coletado, os estudos das relações raciais, interculturalidade e depois a branquitude. Aí que é muito interessante ouvir as vozes pretas da Unilab. É muito importante, se realmente nós queremos construir uma universidade que a gente deseja. Se o entendimento das relações raciais, como colocou a professora Matilde, não vamos entender muita coisa, porque a universidade é o lugar da sociabilidade,
e acaba trazendo os conflitos de fora por dentro. Bom, vocês vão ler o texto. Vamos dizer o seguinte. Dentro do texto, tem coisas que a gente avançou em termos de integração, mas temos muitos problemas. Tá? Esses problemas muito sérios de integração. O texto é produzido no Ceará. Um estado que deve ter, então, de 66% da população autodeclarada negra, entenda-se, uma população preta e parda, mas, como já falou a professora Matilde, com muita dificuldade de assumir a sua negritude. Aliás, tem aqui a minha orientada, ex-orientada aluna Catarina, né? Primeira turma aqui, eu vou orientar, ela está lá. É do Ceará, hoje está na Bahia com a gente, assistiu a gente. Então, todo mundo sabe como que o Ceará não é um lugar tão fácil para quem é negro ou negra no Ceará. Isso vai bater na universidade. Tá? Bom, deixa eu destacar outras coisas, né? Talvez que não entram no texto. E vamos celebrar. Realmente, o projeto da Unilab, vamos dizer assim, onde é que a gente conseguiu, podemos celebrar? Professor Paulo Speller, hoje nós temos os jovens fazendo doutorado. Alguns vão voltar para a Unilab dando aula junto com a gente. Nós temos monitorando os jovens. Não vou somente falar no curso de Ciências Sociais, o RI, onde eu estou, mas vamos falar da agronomia. Nós temos jovens guineenses trabalhando lá junto com camponeses. Isso é o Unilab. O Unilab está formando uma elite. Ela é africana, uma elite negra, uma elite pobre. Intelectual e profissionais. Esse lado eu acho que nós temos acertado. Realmente temos acertado. Então, uma educação pública gratuita, temos acertado. Bom, nós temos sido como o exemplo da cooperação. Você falou da cooperação sul-sul, cooperação solidária, né? Em parâmetro de internacionalização, né? Antes, como hoje, não dá como falar de internacionalização hoje no Brasil, se você olhar para a Unilab. Vamos falar da Unilab. Por exemplo, na atualidade, acho que o Unilab tem inspirado o governo atual em termos da política de internacionalização. Mas esse é fruto lá do professor Paulo Sperer, Nilma Lima Gomes e outros diretores que passaram. Tá? Ok. Estou chegando no final. Mas, como eu disse, vendo as pessoas que estão aqui, eu acredito que é gente mais que quer um Brasil melhor, Unilab fortalecida. Ali a minha felicidade. Portanto, as críticas que vão vir é para construir. Eu espero que nós possamos ter outro momento, especialmente assim, ali eu vou me dirigir, especialmente a liderança dos partidos que pensaram Unilab. Eu vou citar nomes aí, né? Em outro momento, é preciso ouvir intelectuais negros e negras da Unilab, porque temos muita coisa para dizer. É preciso ouvir os intelectuais africanos da Unilab, porque temos muita coisa para dizer. Tem algumas falhas, mas aqui não vou deixar aqui. Teremos outro momento, e no sentido mesmo da gente acertar. Por exemplo, onde é que nós falhamos? Nós não tínhamos, professor Paulo Espera, aquela proposta nossa de... Nós somos instituto. Então, a dimensão de 3I ou 4I, né? Integração, internacionalização, interiorização e interdisciplinaridade. Nós não aguentamos a interdisciplinaridade. Houve institutos que foram para disciplinarização. Acho que o professor Paulo Espera acompanhou isso aí. Então, nós estamos com um problema de pensar epistemologia. Universidade é o lugar de produção de conhecimento. Então, como entraram muitos servidores disciplinares formados com bitolado assim, não conseguem pensar a interdisciplinaridade. O Unilab ou seria uma universidade que pensa a multi, inter e a transdisciplinaridade. Não conseguimos. Talvez precisamos voltar. Agora, a gente vai conseguir isso não olhando para a Europa. Ultimamente, eu tenho produzido sobre epistemologias africanas. É preciso olhar para a África, por exemplo, Tchekanta Diop, o Benga, aí a gente vai ver. Porque não é o Ocidente que dá o modelo da universidade. A África tem escolas há muito tempo, de saberes em todas as áreas. Se a gente não olhar para a África, em termos de produção de conhecimento, estaremos falando, não vamos sair do lugar. Isso eu estou falando em termos de conhecimento, gente. Quem quiser, depois a gente pode trocar.
tenho algum texto nesse sentido, mas isso muita gente não está entendendo. Outro ponto, acho que é a questão da integração, como eu já falei, realmente, a universidade é o lugar onde se educa, mas nós temos visto o contrário. Ele não é o lugar onde se educa. Estou querendo falar, por exemplo, quando sai o Unilab, né? Mas a lei 10.639 do ensino de história e cultura brasileira sai no mesmo período. Eu acho que ali, realmente, vamos dizer, o governo Lula realmente estava contemplando as propostas que a professora Matilde, o movimento negro, trouxe para o país. A população negra, nós temos um projeto, e isso foi negociado. Eu tenho dito o seguinte, a lei 10.639 não é somente colocar um conteúdo. Nós queremos uma revolução em termos de proposta da universidade. E a revolução vai no ensino, na pesquisa e no ensino. O Unilab é o lugar onde as africanidades deveriam ser o chão do pensar, mas não estamos conseguindo. Nós temos alguns problemas, mas apesar disso, como eu já disse, estamos formando gente. Estamos formando gente. Aí, o último ponto que eu tocaria tem a ver com a nossa gestão, né? A gestão, nós acertamos, quando estou dizendo nós, de novo vou retomar os esforços da professora Matilde, vamos falar do PT, realmente, em termos de formar gente olhando a dimensão das teorias das relações raciais no país. Por exemplo, quando você tem servidores, eles entram numa universidade que é marcada pela sua diversidade. As pessoas têm que saber lidar com a diversidade, e isso se aprende. Então, os estudos das relações raciais é para brancos, negros e outras populações. As pessoas precisam aprender o letramento racial. E ali a teoria da branquitude que estou dizendo é muito importante para a desconstrução da branquitude racista. Senão a gente não avança. Então, ali nós temos tido dificuldade, o nosso racismo, que está no refeitório, no corredor, às vezes na sala de aula, temos professores racistas, vamos dizer aqui, vamos falar entre nós, e assim por diante. Mas nós acreditamos também que se tem esse problema, a gente pode superar, porque a universidade é o lugar realmente de pensar. O professor Paulo Speller falou de uma experiência da universidade que vai nascer. Eu tenho circulado dentro da Universidade do Sentido, né? Do Papa Francisco. Universidade do Sentido, dos Sentidos. Não seria o nosso projeto, o professor Paulo Speller, a professora que antecedeu, né? Quando falava as artes, que nós pensamos, as artes tomaria o espaço na Unilab. E o professor Paulo Speller sabe que esse projeto foi desmontado? As artes saíram? Porque o povo está pensando na racionalidade. E a racionalidade não salva ninguém. Ilusão total. Então, quando você pensou nas artes, estamos pensando no mundo do sentir. Aqui o sentir, essa dimensão do sentir. Essa dimensão o outro. Eu acho que o sentir, ele pode realmente a gente começar a dizer quem somos nós, o que a gente quer, onde a gente vai. Não o paradigma racional, que tem suas limitações. Então, essa aqui é a minha contribuição, me colocando realmente à disposição, e fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. Eu não sabia a dimensão do livro, né? Mas estou vendo aqui pessoas que eu tenho afeto, gente que eu gosto, gente que eu respeito. Por exemplo, o professor Paulo Speller, ele é um estadista, porque eu acho, nós fizemos uma mesa, né, professor? Quando ele pontua coisas, ele pensa o Brasil. Ele vai dizer isso aí, faz a sua posicionamento e para construir. A partir das pessoas como ele, assim, como a professora Matilde, eu me inspiro, né? Quando eu chego, eu quero construir, eu quero apontar o caminho, porque é assim que a gente constrói esse país que é multicultural, multirracial, e a Unilab é aquilo lá. Obrigado, gente. Manolita, posso... Claro, eu tenho professor. que me despedir agora, porque para mim já são 1h18 e eu começo cedo amanhã, já tem atividade aqui. Mas queria agradecer muito a vocês aí, eu quero ver a gravação depois do que vai continuar, porque esse debate aqui poderia durar a noite toda, mas não pode.
Gente, obrigado aí, bom debate, boas apresentações. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas realmente eu não aguento, é muita coisa. Boa noite aí para vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Gente, estamos aqui já 21h19. Eu gostaria de ouvir mais 2 pessoas. Eu acho que a gente poderia ouvir a professora Cicélia e a professora Irene, né? E assim, já antecipando um agradecimento muito especial à professora Irene, que foi quem me apresentou a professora Matilde, que fez essa mediação, e tenho aprendido muito com todas essas competências da professora Matilde, né? Que ela transita entre arte e ciência com a mesma leveza. Então, é muito bom conviver com uma pessoa que tem interesses tão diversos e é tão consistente em tudo que faz. Então, vamos lá, Cicélia, o que é que você nos diz? Boa noite, Manolita, boa noite a todos. Vou tentar ser bem rapidinha também, eu sou tão falante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, parabenizar a todos, dizer da felicidade, do desafio que foi entrar nesse projeto, também entrei já um pouco mais tarde, e pedir desculpas porque a minha parceira de trabalho, que é a ex-aluna do curso de jornalismo da ESPM São Paulo, que foi me orientando de TCC, a Jaqueline Leandro, eu entrei em contato com ela, ela demorou a responder, mas por uma questão de trabalho ela também não pôde estar aqui. Foi um desafio a nossa entrada nesse projeto, porque acho que, assim, primeiro, o convite, salvo engano, veio pela nossa formação, né? Assim, de conduzir como jornalistas. A Jaque tinha feito um trabalho muito consistente, muito sensível sobre experiência de estudantes negros e a importância dos coletivos negros em faculdades privadas, principalmente de São Paulo, acho que a exceção era a USP apenas, né? E ela pensava esses coletivos e seu papel, principalmente a partir da lei das cotas e de todo o investimento feito nos últimos anos aí, né, de um processo do que a pesquisadora portuguesa, a Grada Quilomba, vai chamar de um processo de um percurso de conscientização coletiva e que baseado numa responsabilização também histórica, né? E aí a gente, então, chega a esse projeto com o desafio de ouvir experiências de estudantes africanos da Unilab. Um desafio porque logo a gente estava em São Paulo, então a gente a Jaque conduziu, até por proximidade geracional, essas entrevistas por meio de plataformas Zoom, por meio de WhatsApp, por vários meios, né? Quando a nossa trajetória juntas era sempre de valorizar a entrevista dialógica, face a face, então a gente teve também que pensar as mediações tecnológicas como algo que efetivamente não nos permitisse um pouco minimizar esse estar frente e que nos permitisse ouvir além da língua, né? Ouvir além do verbo, como uma entrevista em presença nos permite. E depois, então, a gente, junto com a Manolita e o Ivor, a gente pensou um percurso de questões que seriam importantes dentro do projeto do livro, que foi como um mote para a conversa, porque ela se tornou mesmo um diálogo de experiências, e esse é um termo caro aí ao nosso trabalho, né? Porque depois de ouvir,
a gente não queria também trazer a perspectiva de um jornalismo que se coloca distante, objetivado, que nega o sujeito da narrativa, tanto daquele que a gente ouve, como de nós que ouvimos também. Então, a diferença foi tecer, né, foi cozer uma tessitura de experiências e de vozes. E, para isso, a gente, além das vozes dos estudantes, das nossas próprias vozes como autoras, a gente também dialogou com a poesia africana, a gente dialogou com autores do chamado pensamento decolonialista, a gente dialogou com a música, a gente dialogou com a literatura, por exemplo, que foi o que deu aí o mote para os intertítulos do nosso trabalho, que foi o Alto de Natal do meu Deus, fugiu o nome. O Morte e Vida Severina, do João Cabral, né? Pensando que o João Cabral ele narra uma travessia que é marcada por uma busca, assim como a travessia que os estudantes fizeram, que nós ouvimos, também fizeram múltiplas travessias em busca de algo, né? Que esse algo é o conhecimento que eles expressam como um compromisso de voltar para a sua terra, de um compromisso com o futuro. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento por permitir a gente esse exercício de uma tessitura de experiências e de vozes, né, múltiplas, que mostraram para a gente que o testemunho de memória ele é fugidio, ele não é linear, ele é feito de franjas, de silêncios, de pausas, né, de titubeios também, mas neles, como ensinou a professora Ecléa Bose, brilham constelações de eventos sempre mais intensas, sempre mais intenso esse brilho, quando sobre essas narrativas trêmulas, incidem o brilho de um significado coletivo. Daí o testemunho se abrir para a construção de um futuro, que nós queremos sempre mais igualitário, inclusivo, respeitoso. Esse foi o grande aprendizado e o grande desafio que essa experiência permitiu e pela qual sou tão grata ao convite da Manolita, por nos permitir nos encontrar com tanta riqueza que também nos diz muito sobre nós mesmos. Muito obrigada. Obrigada, Cicélia. Bom, a professora Irene fez o prefácio do livro, muito gentilmente, e foi uma inspiração, um diálogo que estabelecemos, sempre tentando entender o Itamaraty e o desenvolvimento desses projetos. Professora, por favor. Obrigada, boa noite a todos e todas. Enfim, eu passei uma chuva como professora, mas não sou professora, sou diplomata, e sou já embaixadora e tenho uma trajetória, uma carreira orientada para as relações do Brasil com a África. Então, eu ouço com muita alegria esses relatos todos, esses avanços. É para mim uma honra, um privilégio poder celebrar os 10 anos da Unilab com vocês. E, é claro, cumprimento os organizadores do livro, a Manolita, ela não tem mãos a medir o esforço que ela faz, certamente a parceria da equipe é importante, mas ela é uma liderança que ninguém deve não acreditar nos seus projetos, se ela quer e ela faz. Então, parabéns, Manolita, por isso. Eu queria mencionar brevemente o que eu digo no prefácio. Essencialmente, foi uma conversa com a Manolita, onde eu menciono que a Unilab ela não foi um projeto educacional, ela foi um projeto de política externa.
Hoje, 10 anos depois, 10 anos celebrando e ouvindo os avanços, tudo que foi feito, eu fico muito feliz de ver que ele deixou de ser um projeto de política externa e ele ganhou os contornos de um projeto de educação. Então, eu queria saudar o professor Steller, acho que é esse o nome dele, e toda a equipe de implantação, porque eu acho de um grande limão, vocês fizeram uma deliciosa limonada, que está cheia de desafios ainda, mas ela, sem dúvida, a Unilab ela é muito melhor do que ela foi concebida. E eu queria tomar alguns minutinhos de vocês para explicar por que eu tenho essa tese. Eu não escrevi isso, porque eu não sabia disso, mas no prefácio eu conto um pouco dessa história. Mas o que eu queria dizer, né, aqui? O projeto ele nasce eivado de erros. A ideia do projeto é uma ideia concebida como uma ajuda do Brasil à África. E tudo que a África não precisa, sobretudo de uma perspectiva do Brasil, é da ajuda. A sempre repetida tese na boca do presidente Lula, que espera um dia melhore isso, de que o Brasil tem uma dívida com a África, essa tese não se sustenta. E eu vou mostrar para vocês que a Unilab ela é prova disso. E aí eu recupero a fala da professora Estela. E por que eu digo que essa dívida não se sustenta? Porque, na verdade, a África é aqui. O mais pesado do processo de escravidão ficou dentro do Brasil e o impacto que ele produz na nossa sociedade até hoje. Então, quando eu recupero a professora Estela, é para mostrar, porque fiquei muito feliz de ouvi-la, porque eu defendo a tese que o Brasil tem que se aproximar, sim, da África, tem que se aproximar muito da África, mas numa perspectiva de que a gente vai buscar a África o que ela pode nos dar. E o exemplo da Unilab, eu acredito que é límpido, claro, pelas palavras do professor Basilele, que, na verdade, a gente está aprendendo com os alunos africanos. A gente está se submetendo à análise do africano não como outro, não um estudo antropológico do africano, mas o africano como sendo nós mesmos, passa a ser uma discussão da nossa psicologia, da nossa essência, e não uma análise de um outro ou da história que nos faz devedores da África. Eu acho que nós temos, a minha tese, eu não acho, estou plenamente convencida, e já mostrei isso em textos que escrevi, que o Brasil mantém relações reduzidas com a África, ou de baixo perfil com a África, porque o Brasil projeta sobre a África o preconceito que ela projeta sobre os negros dentro do Brasil. Então, o que eu vejo hoje, a grande limonada da Unilab, é a Unilab trouxe para dentro do Brasil, graças a essa percepção da área de educação, de como é que a gente vai aprender com os africanos. O desafio está lançado, o professor Basilele falou, temos que romper dentro do campus o preconceito, porque não é porque a Unilab está aqui e com algum êxito que a gente superou, ela está sendo um grande instrumento. Eu vejo assim, é esse o grande testemunho que eu tiro dessa conversa de hoje, que a gente está vendo que a Unilab pode servir aos nossos interesses. Eu digo, quando o Brasil olha a relação com a África, a gente costuma olhar numa projeção de nós olhando para a África como ideia do que nós damos. A gente tem que inverter esse vetor. O que a gente vai buscar na África? O que a gente vai buscar de referência deste povo que nos compõe? Porque a África é aqui. Então, eu fico muito feliz de ver os êxitos alcançados. Parabenizo muito a equipe dos organizadores do livro, porque eu acho que, sobretudo, o que vocês estão fazendo é um trabalho de reflexão sobre a própria essência da nossa identidade. Muito obrigada e parabéns a todos vocês. Muito bom, muito bom. Gente, já estamos no horário de término e é uma pena, porque eu gostaria de ouvir todos os outros autores. O professor Alex Faria fez um belíssimo texto
Não sei, professor, se a professora Michele, talvez, professora, você falar rapidamente sobre o seu texto, mas professor Alex é um colega da Getúlio Vargas e que compôs aí com mais 2 autores um capítulo muito bonito do texto. Então, não sei se eventualmente vocês quisessem dar uma fala pequena, mas, professora Irene, parabéns pela sua fala, pela lucidez e por, enfim, colocar tons bastante interessantes nessa discussão. Muito obrigada. Professora Michele? Boa noite, gente. Diante de tanta coisa, né, que a gente já ouviu, eu queria assim registrar rapidamente que eu estou muito feliz de fazer parte desse conjunto, né, de reflexões sobre os 10 anos da Unilab, até porque 10 anos é um tempo razoável assim, para a gente olhar para trás, né, avaliar a nossa trajetória, também olhar para frente e ver os ajustes aí que o professor, por exemplo, Basley traz, que a gente precisa fazer, né? Mas eu queria só registrar uma perspectiva muito interessante que eu aprendi na Unilab. Eu fiz o doutorado na UFPE e hoje eu sou professora na UFPB, e o intuito da minha pesquisa foi identificar práticas curriculares de enfrentamento do racismo. E a gente tentou buscar práticas interessantes em várias universidades do Brasil, né? A partir das produções acadêmicas, a partir dos projetos extensionistas. E aí a gente chega na Unilab justamente por esse perfil peculiar que ela tem, que é o da interiorização, da internacionalização e da integração. Então, dado o seu perfil peculiar, a gente foi estudar, a gente foi conhecer a Unilab, tanto o campus Malês como os outros 2 campos, né, do Ceará, e acabamos ficando com o campo mais antigo só porque a gente não tinha tempo dentro do doutorado para se debruçar sobre essas práticas. E aí foi interessante que, chegando lá, a gente encontrou que a Unilab, embora o professor tenha dito, e a gente testemunhou isso lá, né, na conversa com os estudantes, com professores, no traslado entre Redenção e Acarape, né, nos ônibus e tal, a gente percebeu o racismo eminente na cidade e entre ali os sujeitos, mas a gente viu que a Unilab tem um compromisso explícito que está ali nos seus planos de curso e tudo mais de enfrentamento do racismo. E uma coisa que a gente percebe que são relações tensionadas, mas também são tensionantes, porque os sujeitos africanos, né, em contato com os sujeitos brasileiros, e nessa troca se tornam sujeitos curriculantes que vão curricularizar e pedagogizar o racismo para que ele seja enfrentado. Então, isso no texto a gente vai colocar melhor, mas, assim, a grande lição que a gente tem, sabe, e que eu tenho levado na minha prática, é que é possível a gente tematizar o racismo como elemento, né, para aprender o que ele realmente é e enfrentá-lo para que a gente possa realmente combater essa mazela do nosso país, né? Então, muito obrigada, viu, por essa oportunidade e principalmente por estar aqui com pessoas que a gente já admira, né? A professora Matilde, já acompanha o trabalho há muito tempo, né? Tanta gente que está aqui. Então, parabéns, viu, Manolita, Ivor e Solange, por essa organização, um livro feito com muito esmero, muito cuidado, né? E também peço desculpa porque o professor Jansen não conseguiu entrar, a gente escreveu em dupla esse artigo, que ele foi meu orientador, né? Durante o período do doutorado. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Imagine, professora. Professor Alex. A gente vai terminar com o professor Alex e um brinde, né, Ivor? Opa! Acho que devia começar com um brinde, continuar com um brinde e terminar com um brinde, mas, em todo caso, eu agradeço demais pela oportunidade de participar desse projeto, particularmente quando o projeto era um projeto escrito e, portanto, o projeto escrito não permitiu, de nenhuma maneira, ter essa possibilidade, né, de um encontro oral como essa sessão está sendo. Estou aqui fazendo muitas anotações e certamente reaprendendo a minha ignorância constitutiva
de como investigar um fenômeno dessa natureza, bem alertado pelo professor Basilele. Assim, o nosso trabalho é um trabalho que começa com o Valério, né, Carvalho Filho, fazendo uma dissertação de mestrado, orientado pela professora Ana Silva Ipiranga, na Universidade Estadual do Ceará, e que apareceu, né, a possibilidade, pela minha contribuição no campo chamado decolonial, de melhorar a investigação da Unilab naquele tempo. E confesso que foi um exercício enorme, porque eu resido numa universidade ou numa instituição branqueadora, eu fui formado em instituições branqueadoras, eu me transformei num corpo afro-mestiço branqueador e eu tive a oportunidade de investigar a Unilab com todas as minhas incapacidades de fazê-lo. Então, o que eu acho que esse livro e essa experiência que eu tive, ela cria uma oportunidade, mais do que um produto ou um display, né, acadêmico, até porque ele nos permite, eventualmente, reconsiderarmos, né, os equívocos que nos constituem como acadêmicos para interpretarmos, né, o que a Unilab significa na sua potencialidade e as tantas contradições que, evidentemente, um projeto dessa natureza traz e nos obriga a conviver com eles para superar as dificuldades enormes que nós ajudamos a construir ao longo de séculos. Então, eu diria que essa experiência dessa sessão em particular, ela me ajuda um pouco mais, estou muito agradecido, em continuar a debater, a discutir, a desaprender os meus aprendizados e as minhas incapacidades de investigar, respeitar e, eventualmente, apreciar e engajar com um projeto tão poderoso como esse, com pessoas tão capazes, né, de lidar com esse fenômeno multifacetado que começa, espero, viu, professor Basilele, a se expandir, não só nesse frontline, né, que nós estamos trazendo, mas em várias outras dimensões da invisibilidade que o tornarão ainda mais importante. Essa é a minha enorme esperança, e essa invisibilidade, né, que eventualmente fique longe do meu olhar acadêmico branqueador, que ele seja vitorioso e seja capaz de produzir transformações, inclusive, sobre mim mesmo e sobre tantos outros como nós. É um privilégio, muito agradecido. Não sei o que dizer mais do que isso. E parabéns, evidentemente. Estamos começando. Parabéns. Muito obrigado, professora Manolita. Muito obrigado a todos e a todos. Eu estou até emocionado. Gente, eu acho que essa fala do professor Alex revela muito o quanto o exercício da humildade na produção intelectual é importante, o quanto a gente aprende e se transforma, né? E se transforma nesse processo que transita entre um estudo, uma investigação com a produção coletiva, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Para mim, foi uma grande honra trabalhar com a Solange, com a Fernanda, com o Ivor. Foi um trabalho realmente bastante expressivo. A gente aprendeu imensamente, e eu posso dizer para vocês que no início dessa jornada, a gente mapeou dissertações e teses que tinham a Unilab como campo empírico. E, por incrível que pareça, não estou desmerecendo os autores, não estou desmerecendo os orientadores e nem tampouco os programas, mas nós nos deparamos com uma quantidade bastante expressiva de trabalhos muito pouco reflexivos, né? E eu acho que a dificuldade, professor Alex, está exatamente em alguns autores que não têm essa postura que você declarou aqui, ou seja, que eles continuam vendo o fenômeno pela casa grande, metaforicamente. E isso nos levou a um processo seletivo dos textos, e como a redução era muito grande, a gente começou a procurar autores, né, como foi o caso da professora Estela, que foi convidada a desenvolver um dos capítulos, como foi o caso da entrevista da professora Matilde. Pessoal, realmente, eu acho que investigar essa perspectiva é um desafio muito grande, e é um desafio, sobretudo, professor Basilele, epistemológico.
que muitas vezes a gente não tem consciência exatamente dessa dimensão ao produzir conhecimento. Então, o exercício que a gente viveu foi extremamente rico, muito exigente, né, porque estamos aí, às vezes, na contramão de alguns temas que têm mais evidência, que têm mais charme, que têm mais... mas eu me sinto profundamente realizada e tenho certeza que é o mesmo sentimento que une esse pequeno grupo, né, que se amplia conforme as possibilidades. Então, hoje a gente sai muito fortalecido, porque esse grupo está extremamente ampliado de pessoas que cada vez mais compreendem a grandiosidade da pesquisa como expressão das nossas biografias, ou seja, da nossa própria transformação. Então, agradeço a todos e eu passo aqui a palavra para o Ivor concluir, né, com esse brinde. Seria super interessante aqui que ele apontasse, enfim, as reflexões dele. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos, né, nesse horário, né, até esse momento. E todas as contribuições que nós tivemos, né, com esse livro, né, eu vejo que a gente teve foi trabalhoso, eu acho que em termos de produção não está um momento fácil, né, da gente produzir, escrever, né, sobre temas críticos, temas sobre a universidade, né, então a gente vê um tanto essa dificuldade. Até esse livro, ele passou por todo um processo, a gente tinha uma perspectiva inicial, um cronograma inicial, e a gente ultrapassou todos esses prazos, e também decorrente também do momento que nós estamos vivendo também, né, isso colaborou também, né, da pandemia. Mas, assim, em termos de desdobramentos, que a professora pediu para eu trazer aqui como um fechamento, eu vejo assim que a gente tem uma trajetória como um grupo. Eu vou trazer essa mensagem como um grupo, né? O grupo, ele surge em 2013, né? Esse grupo coordenado pela professora Manolita, e a gente vai agregando pessoas, né, nesse grupo aí. Sei que a professora já falou um pouco sobre essas trajetórias, mas eu gosto de voltar, né, a isso, né? Em 2015, a gente foi aprovado um projeto universal CNPq, onde trouxe todo um sentido, acho que o grupo, né, se fortalecer, né, que foi onde nós desenvolvemos a pesquisa na UNILA. E aí surgiu, né, esses 2 livros que eu postei aí para vocês, o link, né, que a gente desenvolveu, né, que é a UNILA, né, uma universidade necessária, e narrando as experiências, né, formativas que valorizam pessoas, culturas e projetos no ambiente universitário, o caso da UNILA. Nesse projeto, a ideia inicial era a gente publicar apenas um livro acadêmico, mas chegou no momento, como eu fiz um trabalho intenso de campo, assim, mas, professora, tem pessoas que não vão ser contempladas, elas não são acadêmicas, e como que a gente contempla elas também, e elas fazem parte desse ambiente. Então, surgiu a ideia desse segundo livro, né, que seriam essa valorização das pessoas que estão na própria universidade, são as pessoas que fazem a universidade, né. E nesse livro que nós estamos lançando hoje, a gente traz muito isso também, né, não somos externos, né, eu acho que a gente tem que pensar também nessa parte dessa integração, dessa colaboração, que acho que é o que a gente traz como uma visão em relação ao livro, né, a questão da colaboração, né, essas múltiplos olhares, né. Nós tivemos aqui um olhar do professor Basilélio, o olhar da professora Matilde, da professora Irene, embaixadora Irene, da Michele, da Cicélia. Então, assim, são vários olhares e todos se complementam. Então, essa é a nossa proposta como grupo, como o que a gente está trazendo em lançamento em relação ao livro de hoje, né? Que é a UNILA, né? Unilab, 10 anos. Gênese, desafios e conquistas. Nesse meio de caminho, esse ano, a gente teve nós estamos desde 2019 tentando aprovar um projeto para
reanimar em termos de propósito do grupo, que está muito difícil, né, esse momento em termos de país, né, temos pensado editais, né, e nós tivemos esse ano o projeto universal, né, do CNPq, onde nós tivemos aí, infelizmente, nós não conseguimos, devido a inúmeros motivos, não vou nem elencar aqui, é difícil a gente pensar, né, em tudo isso, mas o que nos trouxe como positivos e algo assim que a gente vê como algo interessante de fortalecimento em termos de pesquisa, em termos de relações, foi a nossa união em termos com um grupo da Unilab, que eu vou citar aqui os nomes, a professora Matilde, professora Joana Dark, professor Eduardo, Geranilde, Ercílio, Juan, Flaviano, que participaram conosco com esse grupo de pesquisa nosso na elaboração desse projeto. Isso estreitou laços em termos de pesquisa, porque a gente vê esses dois lados e essa discussão rica que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, a gente está com esse propósito. Essa notícia saiu essa semana, anteontem. No grupo, a gente já tem várias manifestações de rever o projeto, rever outros órgãos. Então, a gente tem essa motivação de continuar, porque a Unilab agora completou 10 anos, né? Ano passado, aí, já estamos no 11º ano. E quais são os próximos 10 anos dela? Então, a gente precisa também entender melhor, porque é uma universidade que ela é sui generis, né, em sua maneira de ser. E que a gente traz aqui como discussão do grupo de pesquisa, uma universidade com um DNA brasileiro, podemos dizer assim, que a gente quer tentar identificar, trazer isso mais à tona. E, assim, finalizando, eu gostaria, assim, de agradecer, não deixar de agradecer também, né, a equipe da editora, da Edifurb, né, nós tivemos aí em especial, né, o Fabrício, o Vilmar, o professor Maicon, que era o editor inicial, né, nós tivemos aí vários questões aí no meio, até o professor Maicon deixou de ser editor, então a gente teve até alguns atrasos em relação a isso, ao livro, mas assim, eles não mediram esforços em termos de comunicação com a gente, de responder, de dar esse contato, eu não poderia deixar de esquecer deles, né. Eu gostaria de deixar também um agradecimento especial para a professora Ana Paula, professor Aristeu, o estudante Leonardo, entre outros estudantes que, num primeiro momento, recepcionaram eu e a professora Manolita no campus de Redenção, né, no primeiro contato que nós tivemos com a instituição. Acho que foi um momento, assim, um único momento, né, depois nós não conseguimos devido à pandemia, né, mas, assim, foi um primeiro contato intenso, num dia intenso, então, assim, a gente conseguiu conhecer um pouco, né, as pessoas, quem estão lá, né, como que é um pouco essa realidade inócua, acho que é interessante, né, então, eu queria agradecer eles, fazer um agradecimento especial ao professor Tomás Haroldo da Mota. Ele foi um dos primeiros, ele esteve na equipe entre os primeiros reitores. E o livro ele está organizado em 3 partes. A primeira parte do livro, ele está abordando um pouco a visão um pouco da gestão, né, de quem estava ali na parte da implantação do livro, da Unilab. E o professor Tomás, ele estava bem entusiasmado em escrever um capítulo, mas, infelizmente, não pôde finalizar, né? Então, faço um agradecimento em memória dele, né? Por esse interesse, por esse contato que nós tivemos com ele e por estar acreditando nesse projeto, né? E a Unilab está aí, né? Ela deixa de ser, né, um sonho, como dizia, né, Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só, né? É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, ele é realidade, né? E se tornou um projeto de universidade, né, sui generis, com seus desafios,
e conquistas, né? Muitas, mas tem muitas conquistas também, né? Nas palavras de Boaventura de Souza Santos, né? Se torna uma micro-utopia, né? E esse projeto, né? Ele continua. E esse livro é uma singela contribuição nossa, né? Para toda a comunidade da Unilab e para todos, né? E todas que acreditam, né? Num projeto de universidade arrojado, que acredita em uma outra universidade, nas palavras uma universidade que ele tem um projeto também que faz sentido, que dê sentido para a gente. Isso. Acho que seria isso, professoras, minhas considerações, e agradecer aí também pela paciência também dos organizadores, né? A gente foi um trabalho bem intenso, né? Principalmente aí nesse último ano, no primeiro ano e nesse último ano aí, e a gente fez um trabalho também, acho que muito colaborativo, até a ponto de que às vezes a gente fica pensando como que a gente pode ir melhorando melhor esse trabalho entre a gente, né? Acho que é bem legal essa sinergia que nós temos aí em termos de grupo, né? Gosto muito disso e acho que a gente está aprendendo muito, eu estou aprendendo muito também. Vamos ao brinde? Vamos lá, ao brinde. Ó. Aê. Então, assim a gente encerra, pessoal. Muito obrigada de coração pela presença de todos. Agradeço particularmente aos autores e às autoras, e tenho certeza que esse é o primeiro de muitos encontros que nós teremos oportunidade de compartilhar nossas reflexões, nossas visões e aprender uns com os outros. Eu acho que é o que a gente leva dessa experiência toda. De coração, agradeço realmente a todos. Boa noite, um bom descanso. Parabéns a todos. Boa noite, até logo. Obrigada, Boa gente. noite. Parabéns, grande abraço. Boa noite. Parabéns, queridos. Vida longa, Unilab. Vida longa, Unilab. Vida longa, Unilab. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Parabéns querido. para todos. Obrigada.